Turma, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Cássio, aqui da Fundação Matias Maquiline. Essa é a nossa aula 9 do módulo 3 do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre as classificações dos triângulos. Você já se perguntou sobre a origem das palavras? Com certeza já estudou sobre isso nas aulas de português. A matemática, por ser uma linguagem, tem a origem dos seus termos e palavras de forma semelhante ao que acontece no português. Por exemplo, geometria vem da junção de duas palavras gregas, geo, que significa terra, e metren, que significa medida. Ou seja, geometria significa medida da terra. Já estudamos bastante sobre o triângulo nas nossas últimas aulas. Dentro da palavra triângulo tem a palavra ângulo, que do latim vem do angulum ou angulus, que significa esquina ou dobra. No século V d.C., existia uma região chamada Angul, pois suas terras formavam ângulos bem definidos no mapa. Nesta região existia um povo denominado Angli, no latim. Nessa mesma época, esse povo decidiu invadir e colonizar algumas regiões da Grã-Bretanha. Como seu dialeto foi o primeiro a ser escrito de forma oficial, aquela terra passou a ser chamada de Terra dos Anglos, hoje a Inglaterra. Você vê aqui um pequeno exemplo de como a história, a geografia e a matemática andaram juntas durante a evolução humana. Vejamos agora algumas classificações sobre os triângulos em relação aos seus lados e às suas medidas. Turma, vejamos agora a classificação dos triângulos em relação aos seus ângulos internos. O primeiro caso é do triângulo acutângulo. Veja o exemplo. Uma característica do triângulo acutângulo é que os seus três ângulos internos todos serão ângulos agudos. Você se lembra da classificação? O ângulo agudo é aquele que está entre 0 grau e 90 graus. Ou seja, nesse meu exemplo, temos que o A está entre 0 e 90 graus, o B está entre 0 e 90 graus e o C está entre 0 e 90 graus. Acabou. Triângulo retângulo. Veja o exemplo. A principal característica do triângulo retângulo é que ele possui um ângulo reto. Ou seja, temos aqui dois ângulos agudos e um ângulo de 90 graus. A principal característica do triângulo obtusângulo é possuir um ângulo obtuso. Você se lembra da característica de um ângulo obtuso? É aquele ângulo que está entre 90 e 180 graus. Ou seja, o ângulo A está entre 90 e 180 graus. Outra forma de classificação dos triângulos é em relação à medida dos seus lados. O primeiro caso que veremos é do triângulo escaleno. Vejam um exemplo. Corrigindo. A característica principal do triângulo escaleno é ter todos os seus lados de tamanhos diferentes. Ou seja, em um triângulo ABC, temos que o lado AB é diferente do lado BC e é diferente do lado AC. Acabou. No caso de classificação do triângulo em relação aos seus lados, é o do triângulo isósceles. Veja o exemplo. Dado um triângulo ABC, se pelo menos AB for igual a AC, já classifica assim um triângulo isósceles.
Pela classificação dos triângulos isósceles, temos que pelo menos dois lados sejam congruentes. Não necessariamente o terceiro lado tem que ser um lado distinto. Isso faz com que o triângulo equilátero, que veremos no próximo caso, seja um caso específico de um triângulo isósceles. Perceba no exemplo. Dado um triângulo equilátero DEF, ou seja, DE congruente a EF, congruente a DF. Perceba que, apesar dele ter os três lados congruentes, ele se encaixa nessa definição de pelo menos dois lados congruentes? Então, um triângulo equilátero também é um triângulo isósceles, mas um triângulo isósceles nem sempre é um triângulo equilátero. O último caso de classificação dos triângulos que veremos é o do triângulo equilátero. Acredito que esse é o mais simples e o mais fácil de ser guardado. É aquele triângulo que tem todos os seus lados congruentes. Veja o exemplo. Dado um triângulo ABC, se AB congruente a BC congruente a AC, ou seja, AB tiver a mesma medida de BC, que por sua vez tiver a mesma medida de AC. Ele se encaixará na definição de triângulo equilátero. Todos os lados congruentes. Turma, vamos agora fazer alguns exemplos a respeito do assunto que vimos na aula de hoje. Exemplo 1. Ou seja, AB tem o mesmo tamanho de AC. Determine x. Nesse exemplo, temos um triângulo que nos diz que dois de seus lados são iguais. A classificação de um triângulo assim é um triângulo isósceles. Como AB é congruente a AC, podemos equacionar o seguinte: 2x menos 7 é igual a x mais 5. Dessa forma, 2x menos x igual 5 mais 7. 2x menos x, x. 5 mais 7, 12. Acabou. Vejam agora o exemplo 2. O triângulo ABC abaixo é equilátero. Determine x e y. O triângulo ABC abaixo é equilátero. Determine x e y. Nesse exemplo, temos um triângulo ABC equilátero, ou seja, todos os seus lados serão congruentes. Logo, AB é igual a BC, que é igual a AC. Dessa forma, podemos equacionar o seguinte: como AB é 15 menos y, temos 15 menos y igual BC igual a 2x menos 7. 2x menos 7. E AC igual a 9. Vamos fazer a resolução dessa equação em dois passos. Primeiro, vamos pegar 15 menos y e igualar com 9. Dessa maneira, 15 menos y é igual a 9, menos y é igual a 9 menos 15, menos y é igual a menos 6. Consequentemente, y será igual a 6. A segunda parte dessa conta vai ser com
2x menos 7 igual a 9. 2x menos 7 igual a 9. Logo, 2x igual a 9 mais 7. 2x igual a 16. Dessa forma, x é igual a 16 dividido por 2. Consequentemente, x igual a 8. Acabou. Turma, no exemplo 3, temos o seguinte. Seja o triângulo isósceles ABC abaixo com AB igual a AC. Considerando B valendo 2x menos 10 graus e C 30 graus. Determine x. Como visto anteriormente, um triângulo isósceles possui pelo menos dois lados congruentes. Uma consequência dessa definição é que vai possuir também pelo menos dois ângulos congruentes. Dessa forma, como AB é igual a AC, o ângulo B será igual ao ângulo C. Podemos então equacionar o seguinte: 2x menos 10 graus igual a 30 graus. Consequentemente, 2x igual a 30 graus mais 10 graus. 2x igual a 40 graus. X, por sua vez, será 40 graus dividido por 2. Logo, x é igual a 20 graus. Acabou. Exemplo 4. Primeira afirmação. Todos os triângulos isósceles são congruentes, ou seja, iguais. Se você analisar o triângulo A, B e C, sendo um triângulo isósceles, ele vai ser necessariamente igual a um triângulo D, E, F, que também seja isósceles? Percebe que não? Dessa forma, não é porque dois triângulos são isósceles que eles serão congruentes. Logo, essa afirmação é falsa. Segunda afirmação. Todos os triângulos equiláteros são isósceles. A definição de triângulo equilátero é triângulo com todos os lados congruentes. Enquanto a definição de triângulo isósceles é triângulo com pelo menos dois lados congruentes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um triângulo equilátero possui pelo menos dois lados congruentes? Sim. Então, um triângulo equilátero é um caso específico de um triângulo isósceles, ou seja, todos os triângulos equiláteros são isósceles, mas cuidado, a recíproca não é verdadeira. Nem todo triângulo isósceles será equilátero. Terceira afirmação. Todos os triângulos escalenos são acutângulos. Vamos relembrar. Um triângulo escaleno é aquele que tem todos os seus lados distintos. Um triângulo acutângulo é aquele que tem todos os seus ângulos internos entre 0 e 90 graus, ou seja, todos os seus ângulos internos são agudos. Dessa forma, veja se é possível construir, por exemplo, um triângulo ABC, em que AB é diferente de BC e é diferente de AC, e que possua um ângulo obtuso. Ou seja, um ângulo alfa que está entre 90 e 180 graus. Percebe, então, por que essa afirmação é falsa? Nem todos os triângulos escalenos serão acutângulos. Podemos construir um triângulo escaleno
que possuem um ângulo obtuso. Acabou! Turma, vimos hoje um pouco sobre a classificação dos triângulos em relação aos seus lados e a medida dos seus ângulos internos. Na próxima aula, faremos uma breve revisão sobre os conteúdos vistos nas aulas 5, 6, 7, 8 e 9. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Até a próxima aula!